Bom, pessoal, então nossa aula de hoje aqui é sobre funções lineares, tá bom? A gente vai começar a fazer uma introdução bem rápida sobre funções, né? E das funções que são chamadas de funções lineares, tá bom? E logo depois eu vou fazer com vocês alguns exercícios, tá bom? Então, o seguinte, né? Imagine que você está dirigindo numa estrada, né? Se você tem, obviamente, a sua carteira de habilitação, né? E já sabe, né? Não tem medo aí de dirigir em estrada, né? Aliás, dirigir estrada é algo bem realmente prazeroso, né? Muita gente gosta, né? Pensar só também é perigoso, né? Bom, então, digamos que você está dirigindo seu carro numa autoestrada, né? Totalmente demarcada entre duas cidades, né? É como se você tivesse na pista, né? Marcações, né? Justamente da quilometragem. Você está passando pelo quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3 e assim vai, né? Em geral, nas BRs que a gente tem aqui no Piauí, por exemplo, aquelas BRs que são normalmente demarcadas, por exemplo, a BR-343 que vai para Parnaíba, que vai para Piripiri, né, e que vai para Fortaleza, por exemplo, tá bom? Juntamente com a BR-222 também. Em geral, essas BRs são demarcadas de 2 em 2 km. Então, se você estiver viajando e quiser prestar atenção na marcação das estradas, você vai ver que a marcação é feita de 2 em 2 km, tá bom? E isso ajuda bastante os motoristas, né? Então, ao passar pelo quilômetro 100 da estrada, você percebe que ainda falta muito para percorrer todo o trajeto de 700 km entre as duas cidades. Como se você estivesse indo daqui para Bom Jesus, né? Ou daqui para Fortaleza, que é uma distância considerável, quase 600 km. Né? Então, imagine que você passou pelo quilômetro 100, né? E percebe que ainda falta bastante para percorrer, né? Ou seja, só pensando aqui na demarcação da estrada, você percebe que faltam 600 km, tá bom? Restando ainda 600 km, você decide, tá certo, a andar a uma velocidade constante de 120 km por hora, né? Que é uma velocidade de certa forma até alta, tá bom? É perigoso você andar sempre a 120 km por hora, mas digamos que você consiga dirigir sem nenhum tipo de impedimento, sem nenhum tipo de caminhão, sem nenhum tipo de buraco na pista, né? Uma estrada boa, sem chuva, sem nada, carro regulado, né? Digamos que você consiga dirigir aí a 120 todo o tempo, né? A pergunta é simples: em quanto tempo você chegará ao seu destino, né? Bom, isso aí a gente vai começar a usar um pouco de física, né? Você sabe, né? Independente de você ter feito uma boa ou uma excelente, né? Ou uma péssima física, digamos, do seu ensino médio, né? Mas você tem uma noção básica do que é velocidade, tá bom? Velocidade, como a própria unidade está te dizendo, né? 120 km por hora. Isso significa o quê? Isso significa que você anda 120 km em uma hora, tá bom? Então, você tem uma breve noção de que o valor da velocidade ela vai te dar justamente o espaço percorrido, tá bom? Naquele intervalo de tempo, tá certo? Então, lá na física você vai aprender que é ΔS dividido por ΔT. Na introdução à física você já vê exatamente isso, já começa com essas funções horárias aí de movimento, tá bom? Então, você vai ver que velocidade é o espaço percorrido depois de um certo intervalo de tempo, menos o espaço de tempo inicial, tá bom? O t dividido por t, menos o tempo de marcação inicial. Se você começou a contar do seu relógio de t igual a zero, né, a partir do momento que você passou pelo quilômetro 100, você começou a contabilizar aí o seu cronômetro, o t0, né, ou seja, o tempo inicial do movimento, vai ser zero, tá bom? Se por um acaso você olhasse no relógio na hora que passasse do quilômetro 100 e verificasse que era, digamos, 1 hora da tarde, tá bom? 1 hora vai ser o seu t0. Mas, nesse problema aí específico, eu estou considerando que o meu t0 realmente é zero. Ou seja, eu comecei a contabilizar o cronômetro lá do meu relógio a partir do momento em que eu passo pelo quilômetro 100. Tá bom? Então, passei pelo quilômetro 100, vai ser o meu S0. Eu passo pelo quilômetro 100, marco o cronômetro. Ele começa a contar. Fazendo isso, tá bom? Você vai descobrir que existe uma relação horária entre posição futura do automóvel em função da posição inicial e em função da velocidade, ou seja, S de t é igual a S0 mais VT. Né? Essa é a relaçãozinha que você
muitas vezes estuda lá no ensino médio, quando vai falar de movimento retilíneo uniforme. Aqui é um problema de movimento retilíneo uniforme. Isso significa que você anda ao longo de uma reta, né, o movimento retilíneo, não faz curva, tá bom? E ainda que fizesse curva, ainda daria para aplicar um pouco essa equação, tá bom? Mas aí você vai aprender depois como é que ficaria isso daí. Mas digamos que você está andando ao longo de uma reta, a sua estrada é perfeita, é uma reta, não tem caminhão, não tem nada, não tem buraco, você vai a 120 km por hora todo instante. Lógico que é um exemplo mais ilustrativo, mas digamos que isso aconteça, tá bom? Então, S0 mais V vezes T, ou seja, a velocidade vezes o tempo, tá bom? E aí você começa a contabilizar. Se você passar uma hora depois e olhar na quilometragem da estrada, você vai ver que você passou, né, como foi 120 km por hora, você andou 120 km. Então, provavelmente, a marcação da estrada vai estar lá marcando 220 km. Por quê? Porque você andou 120 km em uma hora, você já tinha percorrido 100 km, então a marcação da estrada é 220. Passando 2 horas depois, né, você tira aí um sono aí na estrada, você não está dirigindo, você é o passageiro, você tira um sono porque você estava marcando todo o tempo o horário, né? Então você tira um sono aí, 2 horas depois você observa, né, que para você fazer esse tipo de análise toda aí, realmente você não pode se distrair na estrada, né? Então você percebe que você passa a 2 horas depois, você anda 240 km. Como você já andou 100 km, né, consequentemente a marcação da estrada vai ser 340, tá bom? Lógico que depois das 3 horas, aí você anda mais 360 km, porque é 120 vezes 3, né? Então você anda 360, como você já tinha andado 100, consequentemente você passa pela marcação 460, tá bom? É lógico que você vai fazendo essa brincadeira aí até chegar na cidade que você quer. E lá vai estar marcado 700 km, tá bom? De cabeça você consegue mais ou menos prever quanto tempo vai durar nessa brincadeira toda aí, essa viagem, né? Porque você precisa estar na marcação 700, né, depois de algum tempo, sendo que você já partiu a contabilizar a hora a partir da marcação 100, ou seja, você precisa andar 600 km, tá bom? Esses seus 600 km a 120 km por hora vai te dar o quê? 5 horas, tá bom? Então, de cabeça você consegue imaginar que você vai precisar de 5 horas, porque você precisa andar mais 600 km, tá bom? Lógico que eu estou fazendo aqui só uma ilustração, a resposta é 5 horas, né? Mas essa função aqui que te dá o espaço percorrido ao longo das horas, tá bom? Ela é uma função linear. Ela é uma função que varia linearmente com o tempo, tá bom? A taxa de variação, ou seja, o quanto que você anda por hora, é constante. E tudo isso tem a ver com o fato de que a sua velocidade é constante. Então, o fato de você estar andando a velocidade constante vai dizer que a função ela varia linearmente, não tem mudanças abruptas, não tem quedas abruptas, nem tem crescimento abrupto. É uma função linear. A taxa de variação dela, como a gente vai ver futuramente, é constante. Função linear é caracterizada por taxa de variação constante, tá bom? Ou seja, ela varia constantemente no tempo. Andou 100, andou mais 100, andou mais 100, andou mais 100 até completar aí o tempo que você quer. No caso aí 120, então andou 120, andou 240, andou 360 e assim vai, tá bom? Então, existe uma função horária de movimento onde o espaço inicial que a gente tinha era 100, né? E a variação da velocidade com o tempo faz com que você tenha aqui 120t, tá bom? Então, se você quer chegar na marcação de 700, você vai precisar de 700 menos 100 dividido por 120, que dá 5 horas, tá bom? Então, são 5 horas aqui a resposta do seu problema. E o que é interessante aqui a gente observar, futuramente a gente vai estudar esse problema e outros, né, obviamente, de funções usando derivadas, né? E o fato dela ter essa variação constante significa que a derivada dela vai ser constante, tá bom? Ou seja, a taxa com a qual ela muda com o tempo é constante. E você sabe que é constante por quê? Porque a velocidade é constante.
bom? Então a característica da função linear é que a taxa de variação dela é constante, consequentemente a sua derivada é uma constante, tá bom? A gente vai aprender depois um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, as funções lineares elas são caracterizadas, né, por terem representação gráfica como retas, tá bom? Isso aí você já deve saber, já viu em alguns lugares. Então, existem algumas peculiaridades das funções lineares. Eu aqui fiz várias funções lineares, usando aqui o próprio GeoGebra, né? Fiz a função 3x mais 1, a função 2x mais 1, a função x mais 1, a função menos x mais 1, a função menos 2x mais 1 e a função menos 3x mais 1. Ora, o que todas elas têm em comum? Todas elas têm em comum esse ponto aqui, esse valor mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Tá certo? Isso é o que, do ponto de vista algébrico, todas elas têm em comum. E o que elas têm em comum do ponto de vista gráfico? Que todas elas passam pelo mesmo ponto, né? Coincidentemente ou não, né? Na verdade não é uma coincidência, é um fato, né? De que isso é uma consequência de que isso aqui é 1, né? É o fato de elas cruzarem todas no ponto 0, 1. Tá certo? Isso significa que quando você substitui x igual a 0, todas as funções lineares dão valor f de 0 igual a 1. Tá certo? É uma interseção entre elas, tá bom? E isso significa dizer também que todas elas tocam o eixo y no mesmo ponto, no ponto mais 1, tá bom? À direita aqui agora você tem outras 6 funções diferentes, né? E essas 6 funções diferentes é a função x mais 1, x mais 2, x mais 3 é a preta, x menos 1 é a laranja, x menos 2 é a roxa, e x menos 3 aqui, essa ciano, né, meu esverdeado aqui, tá bom? O que todas elas têm em comum? Já não é mais o ponto, né, que sobra. Já não é mais aqui, porque todas elas são diferentes, né? O que então todas elas têm em comum é o valor que está sendo multiplicado pelo x. Perceba que todas elas o x está sendo multiplicado por 1. Tá bom? Então, na verdade, toda função linear ela pode ser escrita como mx mais b. Né? Alguns livros colocam como ax mais b. Particularmente, eu prefiro ax mais b, mas eu vou manter ao longo da disciplina a expressão mx mais b, porque é a expressão que é usada no livro do Hoffman e é a expressão que é usada em outros livros também de pré-cálculo, tá bom? Livros, por exemplo, como o Guidorizi, se eu não estou enganado, posso estar equivocado, mas eu tenho quase certeza, 90% de certeza, que ele usa ax mais b, ou seja, b continua sendo normal para todo mundo, é o ponto de interseção da função com o eixo x, o eixo y, tá bom? Perceba que o ponto B aqui é mais 1 nos gráficos da esquerda. Por quê? Porque todos eles tocam ponto mais 1, tá bom? E aqui o m, ó, é o nosso que a gente conhece como coeficiente angular da reta, a inclinação. Né? Aí você diz, mas a inclinação aqui é diferente. Isso é verdade. Por quê? Porque todas elas têm um valor de m diferente na função. Aqui o m é 3, aqui nessa outra o m é 2, nessa outra o m é 1, nessa daqui o m é menos 1, nessa é menos 2 e nessa é menos 3. Por isso que todas elas têm inclinações diferentes. Tá bom? Apesar de ter o mesmo ponto de interseção, elas têm inclinações diferentes. Tá bom? Aqui já é o contrário, todas elas têm interseções distintas, mas a mesma inclinação. Tanto é que você vê que todas elas estão com a mesma inclinação. Todas elas parecem que são, né, o que a gente vai conhecer depois como retas paralelas. E de fato são retas paralelas. Tá bom? Porque elas possuem a mesma inclinação. Tá bom? Então o valor de b te dá o ponto de interseção da função com o eixo y. E o valor de m te dá o coeficiente angular, ou seja, a inclinação da reta. Tá ok? Então, aí a gente vem para uma diferença aqui. Tá bom? Alguns livros fazem essa diferença, na verdade é só um conceito teórico, tá bom? Existe uma diferença entre função linear e função afim, tá bom? Você vai ver ao longo do curso eu sempre falando função linear como se fosse a função mx mais b, tá bom? Mas rigorosamente os matemáticos gostam de fazer essa distinção, né? Função linear é aquela função que não tem o valor do b, ou seja, o valor do b é 0. Tá bom? Já a função linear, por o b ser 0, ela tem uma peculiaridade, ela sempre cruza a origem. Ela sempre cruza a origem do sistema de coordenadas.
né? Não importa qual a inclinação que ela tem, ela vai sempre cruzar a origem. Isso é chamado de função linear. A função afim, aí é um nome peculiar também da matemática. Já a função afim é a função mais geral, que muitas vezes se confunde e é chamada em alguns livros de cálculo como função linear também. Tá bom? A função afim, ela já não toca a origem. Tá bom? Ela não toca a origem, ela tem um ponto de interseção que é diferente de zero. Certo? Então, quando f é mx, com m diferente de zero, a função é dita linear. Nesse caso, o b é igual a zero. Quando f de x é igual a m mais bx, com m e b diferentes de zero, é dita função afim. Né? Você pode entender que a função afim é um caso particular, desculpa, a função linear é um caso particular, né, da função afim, porque a função linear é um caso particular onde o b é zero. Né? E a função afim é o b diferente de zero. Tá ok? Você pode entender que a função afim, por outro lado, né, é como se fosse a função linear, só que ela foi transladada ou deslocada para cima, né, ou para o lado. Né? Você pode imaginar que ela foi transladada para cima ou para o lado. Então, a função afim é como se fosse uma translação, um deslocamento da função linear ou para os lados, você pode imaginar como sendo para os lados, ou para cima, dá no mesmo. Né? Na verdade, é a mesma coisa. Tá bom? E pode ser encontrada em vários livros de cálculo como sendo f de x igual a x mais b. É o que eu falei. Alguns livros de cálculo colocam aqui ax mais b. Não usam o valor do m. Tá bom? Só que o Hoffman e vários outros livros de níveis um pouco mais médios, né, de médio para superior, usam aí mx mais b. Livros que usam ax mais b, em geral, são livros um pouco mais avançados, que aí chama de A, B, C, D, todas as constantes que envolvem aí os polinômios, tá bom? Não tem uma letra específica para esse M aqui não, tá bom? O valor do X, tá certo? Então, vou pegar aqui outros exemplos de reta, né? E aí tem um fato interessante que eu vou comentar aqui também, ó. Perceba que tem uma peculiaridade aqui entre as duas. O fato do M ser positivo, né, faz com que essa reta aqui seja crescente. E o fato do m ser negativo faz com que a reta seja decrescente. Tá bom? Então, nesse sentido, se a função for do tipo y igual a x, né, onde o a é positivo, eu estou usando aqui o a já para mostrar para vocês que alguns livros usam a, outros livros usam b, m. Né? Se o a for positivo, a função é chamada de crescente. Isso significa o quê? Que à medida que o x cresce, o y também cresce. Tá bom? Se o a for negativo, a função é chamada de decrescente. Isso significa que à medida que o x cresce, o y decresce. Então a função é chamada de decrescente. Então eu coloquei aqui dois exemplos para vocês, tá bom? E perceba que a função linear vermelha, né, ela é do tipo y igual a 1 meio de x mais 2. Então, como o coeficiente angular, que é o valor do m dela, é positivo, tá bom? Ela é crescente. Essa outra função azul aqui, essa outra reta azul, ela é y igual a menos x mais 5, tá bom? Como ela é do tipo com m negativo, né, a gente tem que ela é decrescente, tá bom? Um detalhe importante, como o b dessa reta vermelha é mais 2, ela toca o eixo y aqui no ponto mais 2. Então, com certeza absoluta, esse ponto aqui é mais 2. Tá bom? Já essa reta azul, com certeza esse ponto aqui de interseção é o 5. Ok? Porque o B desta reta azul é 5. Tá certo? E aqui eu vou colocar um exemplo para a gente fazer aqui. Eu vou fazer com vocês o seguinte. Imagine que você tem dois pontos da reta. No caso aqui 0, 1 e 2, 3. Ou seja, o ponto 0, 1, que é esse pontinho verde aqui, ele pertence à reta. Né? E o outro ponto 2, 3, ele também pertence à reta. E o que ele pergunta? Dada as condições em que você tem, que você conhece esses dois pontos, né, será que é possível a gente descobrir a equação da reta? A expressão? Né? Como essa expressão aqui, ó, 1 meio de x mais 2. Ou essa outra expressão, menos x mais 5. Será que, sabendo que você tem esses dois pontos aqui, eu consigo encontrar quem é a reta? Tá bom? Essa é a pergunta. Então, vamos lá ver.
Bom, pessoal, então o problema que ele deu aí, né, ele te dá 2 pontos, certo? Que são os pontos 0, 1 e o ponto 2, 3, ok? E ele quer saber qual é a reta que passa por esses 2 pontos, tá bom? Normalmente a expressão f de x ela é do tipo mx mais b, como a gente viu, tá bom? E o que a gente vai procurar, na verdade, é quem é o m e quem é o b. É lógico que se você tiver já experiência em equações de reta, né, em gráficos de funções lineares, tá bom? Isso aqui não vai ser tão difícil assim, tá bom? Principalmente a identificação direta, por exemplo, do ponto de interseção, tá bom? Se você tiver já treinado bastante, você identifica o valor de b, tá certo? Como sendo o valor de interseção da função linear, né? Ou seja, dessa reta, tá bom? Com o eixo y. Então, aparentemente, a função ela toca o eixo y aqui, né? No ponto 1, tá certo? Quando o y é igual a 1. Isso significa que o b vai ser igual a 1, tá bom? Então, de cara, você poderia dizer que o b, né, sem precisar fazer nenhuma conta extra, que o b dessa reta aí é 1. Então, faltaria identificar apenas quem é o m, tá certo? Então, de forma geral, né, o b sempre vai ser o ponto de interseção da reta com o eixo y, tá certo? Outra coisa que você pode ver é o seguinte, deixa eu só dizer que há 2 pontos, tá bom? São suficientes para encontrar a equação da reta, tá bom? Então, 2 pontos são suficientes, tá bom? Se você tiver 3, 4, 5 pontos, melhor ainda. É uma forma de você checar, uma forma de você conferir se a equação da sua reta está tudo ok. Mas 2 pontos são suficientes para encontrar a equação da reta, tá bom? Então, não é para ter nenhuma ambiguidade, tá bom? Quando você tem 2 pontos, passa por uma reta, né? Passa apenas uma reta por 2 pontos, tá bom? Se você tiver só um único ponto, eu vou fazer um esboço aqui só para lhe mostrar o seguinte. Se alguém lhe disser somente um único ponto, tá certo? Você pode ter uma infinidade de retas que passam por este ponto, tá bom? E aí, por que a gente precisa de um segundo ponto? Porque tendo um segundo ponto, imagine que o segundo ponto seja esse, né? Só vai existir agora essa reta aqui que passa por esses 2 pontos. Então, se você tiver só um único ponto, você só saberia dizer, né, que várias retas passam por esse ponto. Na verdade, existem infinitas retas que passam por esse ponto, tá bom? Em compensação, se você tiver um segundo ponto, aí sim você consegue dizer que só passa uma única reta. Outra coisa, para quem também já tem um pouquinho mais de experiência, né, você poderia identificar o m da reta, né, que é o nosso coeficiente angular. Então, por exemplo, aqui o b é, como eu já discuti, a interseção. Tá bom? Agora, o m é o coeficiente angular. Tá bom? Está relacionado com a inclinação da reta. Tá certo? Então, se você tiver um único ponto, mas se você tiver a inclinação, você também consegue identificar a reta, né? Agora, eu vou aqui fazer um caso bem geral, um caso bem específico. Digamos que você não tem nenhuma visualização gráfica do problema, né? Você não sabe dizer em que ponto a reta toca o eixo y, e você não tem nenhuma ideia sobre a inclinação da curva, né? da reta, né? Você não sabe se a inclinação vai ser positiva, você não sabe se a inclinação vai ser negativa, enfim, você não sabe de nada acerca da reta, tá bom? A não ser os 2 pontos que ele sugere, tá bom? Então a gente vai pensar numa função que é do tipo y igual a mx mais b, né? E aí você tem esses 2 pontos, 0, 1 e 2 e 3, tá bom? Isso significa dizer que estes 2 pontos satisfazem a equação da reta, tá bom? Isso significa dizer que se você substituir os valores de x e de y, você será capaz de encontrar quem é m e quem é b, tá certo? Então, isso, se você tiver 2 pontos, tá bom? Pontos x1, y1, né? E x2, y2,
você pode substituir esses dois pontos dentro da equação da reta. Tá bom? E como é que ficaria? Então, ficaria assim, ó, substituindo o ponto 1, você teria o quê? y1 igual a m x1 mais b. Substituindo o ponto 2, você teria y2 m x2 mais b. Tá certo? E isso, né, vai te dar duas equações diferentes com duas incógnitas. Quem são as duas incógnitas? É o m e o b. Então, em princípio, você tem o que a gente conhece na matemática como sistema linear, certo? 2 por 2. Por que 2 por 2? Porque você tem duas equações e duas incógnitas. Então, esse sistema aí é possível de ser encontrado uma solução, tá bom? Quando você tiver uma desigualdade nessa numeração, por exemplo, se você tiver 3 variáveis a determinar e apenas duas equações, você não consegue determinar a terceira variável. Na verdade, você não consegue determinar nenhuma das 3 variáveis, apenas você consegue colocar a terceira variável como função de outras duas, né? Você não consegue, de fato, encontrar uma solução para o problema. Em compensação, se você tiver 3 equações e duas incógnitas, é possível também não ter solução. Por quê? Porque nem sempre a solução de duas equações satisfaz as 3 equações, né? Então tem que ter muito cuidado quando você for resolver esse tipo de problema e prestar atenção no que você tem e no que você precisa descobrir. Aqui é um tradicional sistema 2 por 2, na qual duas equações e duas incógnitas é capaz, né, de te dar uma solução correta para o problema. Tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente substituir os pontos. Então quem é o nosso y1? y1 é 1. m mais x1, 0, mais b. A segunda equação vai me dizer o quê? Que 3 igual a m vezes x2, que é 2, mais b. Tá bom? Então, aqui nós temos as duas equações. Resolvendo a primeira equação delas, o que você tem? Ora, m vezes 0 é 0, então vai ficar b igual a 1. Olha, foi justamente a solução que a gente tinha antes, né? Se você tivesse pensado na interseção, você teria descoberto que o b, né, é igual a 1. A segunda equação ela te diz o seguinte, que 2m mais b é igual a 3. Tá bom? Mas b, eu já sei quem é. Quem é b? b é igual a 1, então 2m mais 1 igual a 3. 2m vai ficar 3 menos 1, tá certo? E no final das contas, 2m igual a 2, né? Ou seja, m igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, agora eu já consegui descobrir quem é o meu m e quem é o b. Com isso, a minha reta ela fica o seguinte, ó, y igual a mx, quem é m? 1, x mais b, que é 1. Então, você pode ajeitar essa expressão aqui e no final ela vai ficar como sendo x mais 1. É essa reta aqui, x mais 1. Tá ok? Bom, então, basicamente você tem uma equação de uma reta simples, né? É até fácil de observar e perceber que, apesar de você não ter outros pontos definidos, é capaz de prever, né, justamente o resultado de outros pontos. Por exemplo, esse ponto aqui eu não falei dele, né? Mas ele é um ponto o quê? Menos 1, 0. X é menos 1 e o y é 0. Será que ele satisfaz a reta? Quando eu colocar aqui x igual a menos 1, quanto é que dá o resultado? 0. Então, ele realmente satisfaz a reta. Esse outro ponto bem aqui. Pela escala, né, ele é para ser o quê? 3, 4. Será que ele satisfaz a reta? Se eu substituir x igual a 3, 3 mais 1, 4. Então, de fato, o par ordenado 3, 4 satisfaz, né, essa reta aqui. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, é assim que se resolve esse tipo de equação. Você tem dois pontos, joga nas duas equações da reta, né? Você cria duas equações para a reta a partir dos dois pontos, e aí você resolve o sistema. Em alguns casos, esse sistema aqui não é tão simples de resolver. Aqui foi mais simples. Em outros casos, a gente vai ver que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Bom, mas esse daqui foi, de certa forma, trivial. Ok?
Bom, então um caso particular das funções lineares, né, é a função constante, tá bom? A função constante ela é caracterizada, né, pelo fato de que ela não muda, ela é sempre o mesmo valor, né? Ou seja, não importa qual o valor de x que você escolhe, o valor é sempre o mesmo, é c. Então, ela é representada como f de x igual a c, tá bom? Então, f de x1 é c, f de x2 é c, f de x3 é c, f de x4 é c. Para qualquer valor escolhido de x, o valor da função sempre será o mesmo, tá bom? É um caso específico de função linear ou de função afim. Aqui eu já fiz a confusão, tá vendo aí? Às vezes a gente chama de função linear que rigorosamente não é. Isso aqui é uma função afim. É um caso específico de função afim, onde o m, tá certo, é igual a zero. Tá bom? Então o m nesse caso aqui é igual a zero. Tá bom? E o b da nossa reta é igual a c. Tá certo? Então é um caso muito peculiar. Então, sabendo disso, a gente pode partir um pouco adiante. Eu vou agora para o caso de funções lineares, tá bom? E eu vou querer estudar agora o ângulo, né, da reta. Será que eu consigo saber quanto é que vale esse ângulo aqui? Olha como é interessante. Ó. Perceba o seguinte. Aqui, formando esses dois pontos, a reta passa por dois pontos, como a gente já fez aqui um exemplo. Né? O ponto P1, x1, y1 e o ponto P2, x2, y2. Tá bom? Essa reta aqui, conforme a gente desenha aqui os pontos x1, x2, y, y2, né, existe o que a gente conhece como triângulo retângulo. Tá bom? Tudo bem? Então, esse triângulo retângulo, ela me dá origem ao que a gente conhece como trigonometria do triângulo retângulo. Né? E eu posso definir aqui o que a gente conhece como tangente, seno, cosseno. Eu não vou entrar ainda em detalhes sobre seno, cosseno, tangente, mas, de antemão, a gente já pode dizer que tangente desse ângulo aqui é o cateto oposto desse rapaz aqui, dividido pelo cateto adjacente. Todo triângulo retângulo ele é formado por uma hipotenusa. Né? E o que é a hipotenusa? É o lado do triângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é 90 graus. Então, o lado oposto ao triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Tá bom? Então, um ângulo, quando é oposto, né, um lado do triângulo, quando é oposto a um ângulo, você pode tirar o que a gente conhece como tangente do ângulo. Então, a tangente de θ é o lado oposto dividido pelo lado adjacente. Na linguagem formal, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá certo? E isso me diz que é ΔX sobre ΔY. Tá bom? E é interessante que a própria inclinação da reta, né, é justamente a diferença entre os pontos. É a diferença entre o ponto y2 menos y1, né, e x2 menos x1. Tá certo? A diferença entre esse ponto e esse ponto aqui no y é y2 menos y1, que é o tamanho do cateto oposto. E a diferença entre o x2 e o x1 é o tamanho do cateto adjacente. Então, o nosso ângulo, né, que forma o coeficiente angular da reta, né, o que dá a inclinação da reta, ele é a tangente desse ângulo e é dado pela diferença dos y menos a diferença do x. Tá ok? E aí no final você escreve a expressão y igual a m mais bx, mx mais bx. Existem três formas de você escrever as retas, tá bom? E você pode mostrar, né, não é uma forma muito difícil de mostrar, que as três são equivalentes, tá bom? Existe uma forma chamada inclinação e interseção, que é a que eu mostrei para vocês até agora, né, que é y igual a mx mais b. Nessa forma, você consegue identificar, né, justamente a inclinação, que é m, e um ponto, que é b, que é o ponto de interseção da reta com o eixo y. Existe uma segunda forma que eu vou usar com vocês mais na frente, né, quando a gente estiver trabalhando nos exercícios, que é a chamada inclinação ponto. Nessa forma, eu sei um ponto que passa pela reta e eu sei a inclinação. Né? É como se eu soubesse, dentro da equação da reta, eu já conseguisse visualizar, na hora que alguém me dá a equação da reta, eu já sei qual é a inclinação e eu sei qual é o ponto. Né? Não um ponto de interseção, mas um ponto qualquer ponto que pertence à reta. Né? Essa é chamada formato inclinação ponto. Em geral é dado por y menos o y do ponto
igual a mx, x menos o x do ponto. Eu vou usar esse exemplo aqui mais na frente, tá bom? Tá bom? Bom, outro formato muito conhecido, tá certo? É o formato de equação fundamental. Esse é um formato onde você não isola o y. Perceba que tanto no primeiro como no segundo, o y ele está isolado aqui à esquerda, tá certo? Nesse formato de equação fundamental, não, você deixa o x e o y do mesmo lado. E apresenta a reta como se fosse ax by igual a c. Esse aqui tem uma desvantagem. Na verdade, tem fortes desvantagens. Mas é uma forma muito agradável para os matemáticos. Por quê? Porque esse formato aqui evita as frações. Tá certo? Evita que você tenha frações, né? Que acaba sendo muito chato. Eu vou mostrar para vocês mais na frente nos exercícios. Tá bom? Mas aqui tem uma desvantagem muito grande. Você tem dificuldades, na hora que olha esse formato aqui, de identificar quem é a interseção com o eixo y. Você não consegue identificar. Não é A, não é B e não é C. Você não consegue identificar quem é a inclinação também, que não é A, não é B e não é C. Então esse formato aqui ele é extremamente difícil de você identificar quem é a inclinação e quem é a interseção com o eixo y. Mas é um formato agradável porque evita qualquer tipo de fração. Tá bom? Então, vamos lá fazer alguns exercícios. Então aqui eu selecionei alguns probleminhas do Hoffman, questão de 1 a 6, tá certo? Que a gente vai determinar a inclinação da reta que passa pelos pontos. E nos problemas 7 e 8, a gente vai determinar, né, a própria equação da reta, baseado nessas figuras aqui. Então, vamos lá. Então, ele quer aí que você encontre, né, a inclinação da reta que passa por esses dois pontos, tá bom? O que é a definição de inclinação? Ora, a inclinação da reta é justamente o nosso m, ele é a tangente do ângulo que a reta faz, né, com o eixo x, tá certo? E é definido como sendo a diferença entre as coordenadas y do ponto e dividido pela diferença entre as coordenadas x, tá certo? E aí não importa muito quem é maior e quem é menor, o que importa é que nós vamos ter, né, a inclinação dada por esses dois pontos, tá certo? Então, quem é o nosso y2, quem é o nosso y1 e x2, x1? A gente vai identificar aqui como sendo x2, x1, y1 é o nosso par ordenado 2 menos 3. x2 e y2 é o nosso par ordenado 0, 4. Então, quem é a nossa inclinação? Quem é o y2? 4. Quem é o y1? Menos 3. Tem que ter cuidado aqui com o sinal. Ó. É menos 3. Tá bom? Quem é o x2? 0. Quem é o x1? 2. Então, fica aqui 2. Tá bom? Então, isso aqui vai dar 4 mais 3 dividido por menos 2. Então, é menos 7 sobre 2. Certo? Então, o nosso m é menos 7 meios. Ok? Isso significa que a reta ela tem uma inclinação negativa. Não precisa você calcular, pelo menos nesse momento aqui, o valor da tangente, qual é o arco, né? Cuja tangente é menos 7 meios. Quem tiver curiosidade, pode fazer na calculadora. Θ, né, por exemplo, vai ser o arco cujo a tangente é menos 7 meios. Tá bom? Mas não precisa nesse momento você fazer essa conta. Inclusive isso daqui é uma forma de escrever também a solução do problema. Bom, você pode escrever dessa forma aqui. Isso aqui é uma resposta, sem problema nenhum. Certo? Assim como o m também é a resposta da reta. Essa reta aí, que passa por esses dois pontos, se você quiser fazer um esboço, ela tem inclinação negativa, né? Vamos tentar fazer um esboço rápido aqui desses pontos. Então, ó, primeiro ponto, 2 menos 3. Então, x é 2. Certo? O y é menos 3. Então, vamos aqui até o menos 3. Ó. Então, o primeiro ponto era esse ponto aqui. Aqui é menos 3. Aqui é 2. Tá bom? O outro ponto é 0,4. Então, 0, x igual a 0, y igual a 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Então, essa reta aí, realmente, ela é uma reta que tem inclinação negativa. O m dela é negativo. Tá bom? É uma reta que a gente conhece como decrescente. Certo?
decrescente. Beleza? É isso. Questão 2, a gente tem os pontos menos 1, 2 e 2 e 5. Então, vamos aqui, x1, y1, equivale aos pontos menos 1, 2, e o nosso x2, y2, equivale aos pontos 2 e 5, tá certo? Então, o nosso m, que é justamente a tangente do ângulo, θ, vai ser y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Quem é o y2? y2 é 5, menos y1, que é 2, dividido por x2, que é 2, menos x1, que é menos 1. Então, a gente tem aqui 5 menos 2, 3. 2 menos 1 dá 3. Então, é 1. Né? Então, isso me indica que o nosso m é 1. Tá bom? Esse m igual a 1 é um m, de certa forma, interessante. Né? É um m legal. Por quê? Porque eu consigo tirar o arco cuja tangente é 1. O arco cuja tangente é 1 é o arco de 45 graus. Tá bom? Que você pode também colocar como radianos, ó, θ. A sua calculadora ela pode soltar uma resposta em radianos também. O arco cuja tangente é 1, a calculadora ela pode soltar quanto? Π sobre 4 radianos. Bom, ela pode soltar esse resultado aí. Outro detalhe, a calculadora ela não solta, né, π sobre 4, ou seja, em geral as calculadoras elas não soltam o valor de π, né, o símbolo π, sobre 4. Ela vai substituir o valor mesmo de fato do π, 3,14. Tá certo? Então, a sua calculadora ela pode ser que solte assim, ó, θ igual a 3, aproximadamente, né, 3,14 dividido por 4. Né? Que vai dar o quê? Aproximadamente 0,7. Tá bom? Sobra aí 34, 7,8 radianos. Tá bom? Ela pode soltar isso daí. Aí você vê esse 0,78, acha que essa calculadora está errada. Mas não está não, é π sobre 4, tá bom? Π sobre 4 radianos. Tá ok? Questão 3, aí os pontos são 2, 0 e 0,2. Vou fazer mais rápido aqui, ó. M igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aí a gente caracteriza aqui o nosso x1 e y1 como sendo os pontos 2, 0 e o nosso x2 y2 como sendo os pontos 0, 2. Tá bom? Então, quem é o nosso m? O m vai ser, você substituir os valores aí, ó, 2 menos 0. x2, quem é? 0 menos x1, que é 2. Então, isso aqui dá menos 1. Tá bom? Ou seja, o nosso m é menos 1. E aí é interessante, ó, que m igual a menos 1 também é fácil de você calcular isso aí na calculadora. O arco cuja tangente é menos 1 é o ângulo de menos 45 graus. Tá bom? Ou pode ser que também solte como resultado 135 graus. Aí depende muito da calculadora, né? Mas o que importa, né, é que o ângulo, né, que a reta faz um ângulo com o eixo x de 135 graus ou menos 45 graus, tá bom? É uma reta decrescente, tá ok? Decrescente, tá bom? Então, reta decrescente. Quarta questão. Pontos 5 menos 1, menos 2, menos 1. Né? Vamos lá. M igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Quem é o nosso y2? Aí eu vou fazer logo aqui direto. Ó. x1, y1, x2, y2, para poupar um pouco de tempo. Né? Então, y2 é igual a menos 1, certo? E o y1 é igual a quem? Menos 1 também. Olha que interessante. O x2 é menos 2. Menos x1, que é 5. Então, menos 1, menos 1, menos com menos dá mais. Então, vai ficar menos 1, mais 1. Menos 2, menos 5 dá menos 7. Então, vai ficar menos 1 mais 1 dá 0.
dividido por menos 7 dá 0. Olha que interessante, o m é igual a 0. Aí você diz, é uma reta, isso não é função. É função sim, só que a inclinação é nula. Tá bom? É o que a gente conhece como função constante. Função constante. Tá bom? Então, inclinação nula, a reta é uma função constante. Quinta questão, pontos 2, 6 e 2, menos 4. Inclinação, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aqui você tem que ter cuidado, ó, preste atenção. y2 é o nosso menos 4, menos y1 é o nosso 6, x2 é o 2. Você pode colocar aqui, ó, x2, y2, x1, y1. Fica mais fácil. Menos x1, que é 2. Opa, embaixo aqui eu vou ter um problema. Por quê? Menos 4 menos 6 dá menos 10. 2 menos 2 dá 0. Quanto é que é a divisão por 0? Ninguém sabe, né? Na verdade, é tendendo ao infinito. A gente costuma dizer que quando divide por 0, tem uma tendência ao infinito. Tá bom? Então, a nossa inclinação, tá bom? Ela fica indeterminada, não existe, né? Na verdade, se você for observar o gráfico dessa função aí, né, do que a gente está pensando que é função, tá bom? Na reta, fica o seguinte, ó, x igual a 2, aqui, e o y igual a 6. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica um ponto aqui. Você deve estar achando estranho alguma coisa aí, ó. E o outro ponto? 2. Então, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, aqui é 6 e menos 4. Então, ó, preste atenção. Olha como é que é isso aqui. Isso aqui não é função, tá bom? Não é função. Você está com um conjunto de domínio que só tem o 2. Concorda? Só tem o 2 esses pontos. E você está com um conjunto de imagem que tem o 6 menos 4. Aí olha as setinhas, ó. Lembra das aulas de funções dessa forma, em termos de diagrama? Isso aqui não é função. Tá bom? Se não é função, não pode ser uma função linear. Tá ok? Então, o m dando infinito, justamente porque a inclinação dela, né, tende ao infinito. Fica indeterminado, ninguém sabe o que é. É uma inclinação tão grande que ninguém sabe o que é. Tá bom? Mas principalmente porque não é função. Não pode ser função. Tá ok? Sexta e última questão desse probleminha aí, ele quer a inclinação desses pontos. Quer a inclinação? Vamos lá, vou chamar isso aqui de x1, y1, certo? Vou chamar isso aqui de x2 e isso aqui de y2, tá certo? Então, quem vai ser o nosso m? O m vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Quem é o y2? 1/8. Menos y1, que é menos 1/5. Então tem que ter muito cuidado, porque além de fração ainda tem os sinais negativos, tá bom? Para complicar um pouco aí o problema. Dividido por x2, que é menos 1/7, menos x1, que é 2/3. Então, vamos lá, vamos tentar resolver aqui. Essa fração aqui, a fração de cima, o MMC vai ser 40. Por quê? Porque não tem como tirar múltiplo comum aqui, a não ser o 40, certo? Então, 40 dividido por 8 dá 5, vai embora 5 aqui, mais, menos com menos dá mais, então aqui fica mais, 40 dividido por 5 dá 8, vezes 1 dá 8, né? Essa fração de cima aqui a gente já sabe que vai dar 13 dividido por 40, a fração de baixo vai ser 7 menos 1/7, 3, então você tem aqui 21, como MMC, bom? 21 dividido por 7 dá 3, então fica aqui menos 3. Bom? 21 dividido por 3 dá 7. Vezes menos 2 dá menos 14. Tá bom? Então a fração de cima vai me dar 13 sobre 40. E a fração de baixo vai ficar menos 17 sobre 21. Ora,
Como é que a gente divide fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 21 sobre 17. Menos, né? Essa é uma conta que não é tão simples, né? Não é trivial de fazer. Não dá para simplificar tão bem. Mas dá menos 273 dividido por 680. Bom, deixa assim mesmo. Então, m aqui é igual a menos 273 dividido por 680. Você pode até tentar aí simplificar, mas eu particularmente acredito que não dá para simplificar, porque 13 é um número primo, 17 também é um número primo, 40 não é número primo, mas também não cancela com 21. Né? Por mais que você tenha que tirar aqui alguma coisa de 40, né? Você tira o que de 40? 5, 8, 4, né? 2. Aqui você só tira 3 e 7. Então não dá para simplificar o 21 com 40. Então essa fração aqui é uma fração irredutível. Tá bom? O m é isso aí mesmo. Ok? Questão 7. Vou colocar para vocês aí na tela o gráfico agora. Né? Ele pede para encontrar a inclinação e as interseções da reta cuja equação é dada, né? Justamente por essa curva aí. E ele quer que escreva a equação da reta, tá bom? É uma questão um pouco complicada, porque você tem que visualizar, né, de certa forma, as interseções e tentar, de alguma forma, encontrar os coeficientes angulares. Né? Isso tudo no visual, tá bom? Questão 7, se você olhar, perceba que ela passa exatamente pela origem. Né? Então, a origem é uma interseção. Tá bom? A origem, o ponto 0, 0, é uma interseção. E é ao mesmo tempo interseção com o eixo x, tá bom? Como interseção com o eixo y. Quando a gente tem uma interseção com o eixo y, bom, a gente já, como eu já vi com vocês aqui, indica que o b da reta é igual a zero, tá bom? É a interseção com o eixo y. Quando a gente tem uma interseção com o eixo x, aí é uma situação um pouco mais peculiar, né? Apesar de não me dar uma informação muito boa sobre quem é a inclinação da reta, ela me diz uma coisa importante, que é a raiz da equação. A gente conhece como raiz da equação linear, tá bom? É como se eu tivesse aqui um valor de x especial, que eu vou chamar de xr, né? Que no caso é o próprio zero, que me diz a raiz. Isso significa o quê? Isso significa que o f de x R, né, que é o x raiz, ele é zero. Quando a gente tem essa situação, a gente chama de raiz. Tá bom? É uma raiz da equação linear. Tá bom? Então ele diz que passa pela origem, né? E aí a gente vai ter que agora visualizar de novo a equação. Né? Perceba aí, olha de novo, que eu vou ter um outro ponto que eu posso mais ou menos dizer que a reta passa por ele. Né? É difícil a gente ter certeza porque não existe nenhum acompanhamento com linhas pontilhadas ou linhas tracejadas para a gente, né, encontrar aí esses pontos. Mas, com uma boa aproximação aí, eu posso dizer que o ponto, se você olhar aí, 1, 2, bom, esse pontinho aí vermelho que eu estou mostrando aí, ele pertence à reta, tá bom? Então vamos aqui agora. Se o ponto 1, 2 pertence à reta, eu tenho dois pontos. Tem o ponto 0, 0 e o ponto 1, 2. Tá bom? Como é que a gente tem que fazer? Eu já mostrei para vocês aqui. Vai ficar assim, ó. y2, y1, né? Desculpa. Igual a mx1 mais b. y2 igual a mx2 mais b. Tá bom? Se a gente tem dois pontos, a gente na primeira equação diz o seguinte, ó. 0 igual a m vezes 0 mais b. Daqui eu tiro que o b é igual a zero. Mas isso eu já sabia. A gente já tinha identificado pelo gráfico. Da segunda equação, a gente tem o seguinte. Y igual a 2, x igual a 1. E o b era o próprio b que era zero. Né? Então a gente fica assim. Ó, 2 igual a m mais 0. Então m é igual a 2. Olha que interessante. A inclinação é 2. Então quem é a nossa reta? A reta é y igual a 2x. Não tem b. Pronto. Identificado aí a inclinação e as interseções. Tá ok?
Questão 8. Vou colocar novamente a função aí para vocês na tela. Né? Essa é uma função um pouco mais fácil de identificar quem são as interseções. Né? Se você prestar atenção bem aí no problema, perceba que existem, né, duas interseções. A interseção com o eixo x, como você está vendo aí, vai ser quem? 3. Né? Então, o ponto aqui é 0, x igual a 3, desculpa, e y igual a 0. Né? E perceba que como ele intercepta o ponto x igual a 3 e o y igual a 0, xr, que é a raiz, é 3. Né? Isso significa que o f de 3 é 0, como você está vendo aí no gráfico. Tá bom? Agora vamos voltar para o gráfico de novo. A interseção com o eixo y, né, é esse pontinho aí que eu estou mostrando. E ele é o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, x igual a 0, y igual a 5. Ok? Então, vamos aqui, ó. Interseção do eixo 5. Interseção do ponto igual a 5 do eixo y. Isso significa que o B é 5. Ok? Então, a gente não conseguiu identificar ainda quem é a inclinação, mas fica fácil agora porque a gente tem os dois pontos. Né? Então, a gente tem y1 mais mx1 mais b, y2 igual a mx2 mais b. Tá certo? Então, vamos resolvendo aqui. Quem é o primeiro ponto? 3, 0. Então, é 0 mais m3 mais b. Bom? Daqui a gente tira o quê? Que b, 3m mais b é igual a 0. Mas digamos que eu não saiba quem é o b ainda. Né? Eu posso tirar o b da segunda equação. Por quê? Porque aqui, y2, quem é o y2? 5. O m, quem é o x2? 0. Mais b. Então daqui eu tiro que b igual a 5. Tá bom? Agora que eu sei o b, eu posso saber o m. Basta eu substituir o b agora nessa equaçãozinha aqui. Ó. Vai ficar assim, ó, 3m mais 5 igual a 0. M igual, 3m igual a menos 5. Então daqui eu tiro que o m é menos 5 terços. Ok? Então encontrado aqui a inclinação e encontrado as duas interseções. Tá ok?